Você sabe quem foi o rei João Sem Terra e Ricardo Coração de Leão? Mas Revolução Francesa você já ouviu falar, né? O que é que isso tem a ver com a cobrança de impostos no mundo atual? Nós hoje vamos fazer um passeio pela França e Inglaterra e por uma parte da história da arte, especificamente na obra de Eugène Delacroix, a obra Liberdade Conduzindo o Povo, e também pela história de Robin Hood, para conectar com a cobrança de impostos no mundo atual. Vamos para o Tributo à Arte de hoje? Eita, que hoje tem conteúdo histórico. Vamos começar pelo começo. Quer dizer, não é muito pelo começo não, mas vamos lá para cerca de 1200, vamos chegar até 1215 para explicar um pouco da história de Robin Hood e para chegar até o filme Robin Hood. Lá em 1200 aproximadamente, existia um rei chamado Ricardo Coração de Leão, que tinha um irmão mais novo, que era o João Sem Terra. João Sem Terra porque o irmão mais novo não herdava as terras do pai, apenas o primogênito. E o que aconteceu é que Ricardo Coração de Leão, olha que nome bonito, Ricardo Coração de Leão, ele costumava acompanhar a sua tropa na guerra. E eu, o rei da Inglaterra. E Ricardo Coração de Leão foi acompanhando os soldados na Guerra dos 100 Anos, enquanto que João Sem Terra ficou no reino inglês e João Sem Terra passou a cobrar muitos tributos dos grandes proprietários para financiar 2 exércitos. João Sem Terra passou a confiscar essas propriedades para financiar um exército que iria criar uma emboscada para acabar com Ricardo Coração de Leão. É isso mesmo. O irmãozinho mais novo queria matar o irmão mais velho. E foi o que aconteceu. E acabou parecendo que, na verdade, quem matou o Ricardo Coração de Leão tinha sido os franceses, quando foi o exército inglês financiado por João Sem Terra. E aí é que entra a história de Robin Hood. Robin Hood, na verdade, essa é uma história folclórica, até hoje não se sabe exatamente quando é que ela foi criada, não existe um livro específico que traga a história de Robin Hood por um autor famoso, mas foi uma história que acabou sendo contada e foi retratada em diversas manifestações artísticas, dentre elas cinematográficas. E Robin Hood expressa aquela pessoa do povo que tentava fazer justiça social. Longstride, also known as Robin of the Hood. For the crimes of incitement to cause unrest, I declare him to be an outlaw! Robin Hood seria, um personagem que inclusive tem registros históricos dizendo que ele realmente existiu, que essa pessoa realmente existiu. E o Robert Langdon, que é retratado lá no filme estrelado por Russell Crowe, é na verdade o Robin Hood. E Robin Hood, ele lutava para que as pessoas pobres tivessem mais condições. Então a história de Robin Hood que a gente conhece é aquele que tirava dos ricos para dar aos pobres. Robin Hood saía em grandes propriedades, realmente ele retirava ali de pessoas que tinham mais propriedade para dar a quem tinha menos. E Robin Hood expressa então essa necessidade de justiça social e também de liberdade nessa época. E João Sem Terra, como cobrava muito tributo, tanto dos grandes proprietários quanto do povo, acabava incitando esse tipo de reação. A reação era por liberdade, por ser livre para poder construir a sua própria história. Então é por isso que a gente relaciona liberdade com o direito tributário contemporâneo. Vejam que a época é aproximadamente 1200. Em 1215 é que chegou a ser assinada a Carta Magna. A Carta Magna foi, na verdade, uma reivindicação, não apenas do povo, mas sim dos grandes proprietários que estavam cansados de pagar muito tributo. O tributo era, na verdade, um verdadeiro confisco de sua propriedade. E então, esses grandes proprietários de terras ofereceram a João Sem Terra uma carta que seria o limite aos seus poderes. Ali está expresso o rudimento da limitação aos poderes do Estado.
da limitação aos poderes do rei. Percebam que em 1215, 1225, quando há o efetivo registro da Carta Magna, ainda não nos deparávamos com um sistema ocidental limitado por uma Constituição. Foi apenas mais de 500 anos depois, com a Revolução Francesa, que nós passamos a observar sistemas jurídicos limitados ou direcionados por uma Constituição e limitando a atuação do Estado. Então é por isso que o filme Robin Hood é tão importante para entender direito tributário. No filme Robin Hood, esse que é estrelado por Russell Crowe, vocês podem assistir, tem outros aí, tem estrelado por Kevin Costner, um pouquinho mais antigo, tem um mais atual, mas realmente esse de Russell Crowe traz uma abordagem muito clara, didática, e por isso que eu sempre passo até para os meus alunos, porque ele fala nessa liberdade e fala também nesse rudimento de limitação ao poder do Estado. Não muito satisfeito, João Sem Terra acaba assinando a Carta Magna, e até hoje ela é usada lá na Inglaterra, lá no Reino Unido. Até hoje, alguns dos seus trechos ainda estão em vigor, porque foram tão impactantes e ainda representam parte do sistema jurídico lá do Reino Unido, que ele ainda está em uso. E agora vamos falar um pouco da obra A Liberdade Conduzindo o Povo, de Delacroix. O que é que tem a ver com o nosso sistema tributário? A Liberdade Conduzindo o Povo é uma obra de Eugène Delacroix, que pintou essa obra em 1830. Ao contrário do que muitos pensam, essa obra não retrata fielmente a Revolução Francesa, muito embora seja o símbolo da Revolução Francesa essa obra. Quando a gente vai se referir à Revolução Francesa, muitas vezes utilizamos a liberdade conduzindo o povo. Ela serve para ilustrar a Revolução Francesa porque é muito significativa toda a imagem que está nessa peça. Então, o que a gente pode analisar aqui? Percebam que a obra traz uma estrutura piramidal ou triangular aqui, com a liberdade, que é representada por uma figura feminina que conduz o povo com a bandeira francesa, com a bandeira que retrata os ideais, né, da liberdade, igualdade e fraternidade. Então nós podemos perceber que essas formas e linhas exibidas, elas formam um triângulo quando unidas, sendo que o vértice superior é um dos pontos fundamentais da obra, que é a mão da liberdade segurando a bandeira. Esse arranjo conduz o olhar do observador para o símbolo francês, mesmo que a estrutura não seja percebida conscientemente. Então, esse símbolo francês, ele serve para expressar a liberdade. A liberdade seria o primeiro fundamento, o primeiro valor a ser realizado naquela sociedade que naquele momento se formava. A ruptura que ela representava com o antigo regime, com l'ancien régime, ela demonstrava através dessa obra a necessidade de se implementarem esses ideais. Liberdade seria o primeiro deles. A liberdade econômica, por exemplo, já que a burguesia era tão afetada pela alta cobrança de impostos. A burguesia se insurgia contra a cobrança de impostos alta sobre si e a não cobrança de impostos sobre a nobreza. Então, por isso que a Revolução Francesa, ela também é um símbolo da cobrança de impostos e dessa ruptura, formando um novo sistema tributário. A partir da Revolução Francesa, nós passamos a observar um Estado direcionado por uma Constituição, limitado por ela e que não podia mais cobrar impostos de forma ilimitada. Dessa forma, o Estado passava também a responder por seus atos e o Estado passava a cobrar impostos limitados pela legalidade e por outros postulados que foram sendo concretizados em diversas constituições ocidentais. Mesmo que a obra não retrate especificamente a Revolução Francesa, ela retrata a liberdade. A liberdade representada por essa figura feminina disruptiva, até com seios à mostra, que representava mesmo uma figura que estava à frente de seu tempo. Liberdade era, sim, algo à frente de seu tempo. E é por isso que quando a gente fala em direito tributário contemporâneo, a gente também fala em liberdade. Porque a liberdade que se buscava naquele momento não era apenas
social ou a liberdade de expressão em si, mas era a liberdade econômica também. A burguesia queria livremente poder desenvolver as suas forças sem que o Estado a contivesse tanto com os tributos. E é por isso que a gente relaciona tributo a liberdade, porque a partir de então o sistema tributário pautado pela legalidade, impondo ao Estado apenas restringir a propriedade de alguém através dos tributos, com uma lei pretérita, uma lei prévia deveria fundamentar essa cobrança de impostos. Então aí está a relação entre a liberdade e a cobrança de tributos. Com a cobrança de tributos sendo direcionada pela lei, a burguesia teria mais liberdade. Mas, por óbvio, que essa é uma obra transcendental. É uma obra que não representa apenas a ordem tributária. Nós, do direito tributário, a utilizamos porque ela é realmente muito frutífera, inspiradora, mas ela também representa a ruptura com o antigo regime e também o nascimento de diversos outros ramos do direito. O direito constitucional, o direito administrativo, por exemplo, também podem ser explicados a partir da obra de Delacroix. Que obra rica, hein, gente? Então, por hoje, nós compreendemos como Robin Hood, Delacroix se relacionam com a cobrança de impostos atual. A liberdade é algo muito importante para que a cobrança de tributos seja realizada. E ela vai ser realizada quando o Estado tem limites. Esses limites são representados, por exemplo, pelo princípio da legalidade. Então, o maior limite à cobrança de impostos pelo Estado é o princípio da legalidade e é o fato de que o sistema tributário deve estar direcionado pela Constituição. Viu como dá para relacionar artes plásticas, uma história folclórica e o filme com o direito tributário? Curtiu? O que você achou? Me conta aqui nos comentários e a gente se encontra no próximo Tributo à Arte.